Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor esteja no seu coração, esteja na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. A você, meus amados irmãos, que têm nos acompanhado sempre em nossas mensagens, nossos vídeos, que Deus te abençoe mais uma vez. Mas se você ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a se inscrever agora. Se você estivesse clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e estivesse se inscrevendo, e também não deixar de clicar nesse sininho para que todas as vezes que eu postasse um novo vídeo, você recebesse aí essa nova notificação. Eu sou o pastor Luiz Carlos de Paulo, da Igreja Cristã Nova Aliança em Petrópolis. Eu queria estar compartilhando em mais essa oportunidade com você de uma mensagem que meu Deus trouxe no nosso coração, no meu coração, que ela possa ser uma mensagem que possa te fortalecer e te dar graça. Meus irmãos, quantas vezes você já ouviu um grito de socorro? Eu não digo grito de socorro que você ouve talvez num filme, numa novela, sabe, algo fictício, mas no mundo real. Você já ouviu um grito de socorro? Não existe coisa mais angustiante do que você ouvir um grito de socorro. Me lembro de quando eu servi o exército nos anos 80, em 1980, e foi uma época assim, que era uma época meio dura, porque nós passávamos ainda pela ditadura e o exército ele exigia uma preparação melhor dos soldados, eram alguns ensinamentos, algumas preparações forçadas, duras, e nós vimos que muitos soldados eles não tinham uma resistência e muitos às vezes não suportavam. E nós fazíamos muitas manobras, saímos pelas matas, fazíamos grandes caminhadas, todos com aqueles armamentos nos ombros. E os soldados, que eram os fuzileiros, assim como eu, tinham uma preparação mais reforçada, uma exigência maior, porque o país vivia numa crise, uma ditadura vivia numa crise muito grande. E me lembro que nós fomos fazer uma manobra e nós tínhamos que atravessar um rio, entrar pela mata, e aquele rio estava na época da cheia. E os oficiais eles ordenaram que nós tínhamos que atravessar o rio. Então quem tinha uma experiência que nadava um pouco melhor, atravessou com uma certa facilidade, que nós pulávamos na água e a água, sempre que elas nos levavam um pouco para baixo, você ainda agarrava pelo mato e conseguia atravessar aquele rio cheio transbordando. Mas tinha alguns soldados que não tinham experiência, muitos não sabiam nadar, e muitos desciam pelas águas gritando socorro, socorro. O que nós não sabíamos é que logo abaixo tinha ali uns oficiais aguardando e tirava aqueles soldados da água que não sabiam como nadar direito e não tinham experiência de sair, de atravessar num rio cheio. E nós não sabíamos disso, mas muitos soldados eles desciam gritando socorro, socorro, e aquilo era muito angustiante, porque para nós que estávamos atravessando, aquilo era uma preparação tanto física como também emocional, porque às vezes numa preparação você não sabe o que vai acontecer. Você às vezes você vai ouvir socorro e não tem como socorrer aquela pessoa. E nós não tínhamos como socorrer naquele momento alguns soldados que eram levados pelas águas, mas era um treinamento. E é difícil você ouvir gritos de socorro e você não pode socorrer uma pessoa. É muito angustiante. Mas quero dizer para você que o pior grito de socorro não é aquele que você ouve e não pode socorrer. Mas muitas vezes o pior grito de socorro é aquele que você não ouve, mas que o mal está ali dominando. Muitas pessoas estão dessa maneira e muitos vivem dessa maneira hoje. E eu queria estar compartilhando com essa palavra, nessa direção dessa palavra com os irmãos, nessa oportunidade. Eu quero estar falando para você de um tema em que talvez vai te despertar para você olhar de uma forma melhor para as pessoas ao seu redor. Muitas vezes as pessoas que nos pedem socorro, elas não usam palavras, frases, gritos, clamores, mas a alma, ela geme. E essas pessoas às vezes estão muito próximas de nós, estão pedindo socorro, e nós não estamos vendo essa pessoa pedir socorro. Eu queria estar meditando com os irmãos lá no livro de Atos, capítulo 16, do versículo 23 ao versículo 31,
que diz assim: havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-no na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou para dentro e, todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam-lhes eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe, te dê graça, te dê a vitória, você, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu queria usar para meditação nessa palavra um tema que diz o seguinte: tem alguém pedindo socorro. Quero que você medite nisso. E quem sabe Deus ele vai te orientar que tem alguém do seu lado te pedindo socorro. E você talvez não tenha observado isso. Eu admiro muito esse homem chamado apóstolo Paulo. Esse homem, ele, nas pequenas coisas, ele dizia algumas frases que nos ensina muito. E uma frase simples ele disse: olha, vós que sois fortes, suportai a fraqueza dos fracos. E uma frase simples ele disse: olha, se comer carne escandaliza teu irmão, não coma carne. Então, se você é forte espiritualmente, você é mais maduro espiritualmente, você tem uma estrutura emocional melhor do que talvez a pessoa que está do seu lado, use isso para estender as mãos para essa pessoa do seu lado, para ajudá-la a sair dessa situação que ela está enfrentando. E eu queria falar sobre isso. Tem alguém pedindo socorro. E queria iniciar essa palavra com um testemunho de uma mulher. Essa mulher, ela aparecia frequentemente atrasada na escola bíblica dominical. Aparecia com roupas pouco apresentáveis, sempre muito tensa e não muito cordial a sua atitude. Ela não tinha uma atitude muito cordial com as pessoas. E saía logo que o professor começava a oração final. Não tardou muito, começaram a surgir comentários desfavoráveis sobre ela. Certo domingo, o professor pediu a alguém que desse a lição para ele ter a oportunidade de falar com ela antes que saísse. Descobriu que o marido lhe dava maus tratos e recentemente a tinha abandonado, a ela e aos seus 2 filhos. Deixou-lhe uma grande dívida e um paradeiro desconhecido. Ela estava desesperada e procurava o socorro de Deus. Após sua despedida, o professor relatou à classe o sofrimento daquela mulher. Envergonhados consigo mesmo, alguns deles abriram seus corações de uma forma prática e pessoal, ajudando-a em suas dificuldades. Algum tempo depois, aquela mulher voltou a sorrir, ambientou-se na classe e entregou seu coração para o Jesus Cristo. Irmãos, às vezes as pessoas que estão do nosso lado, elas estão pedindo socorro, nós não observamos isso. Talvez você vive um momento na sua vida em que você talvez está pedindo socorro, você está pedindo ajuda, mas ninguém está te observando, está vendo isso em você. Mas Deus, ele está vendo. Nosso Deus, ele contempla isso no teu coração. Talvez você não pode gritar, você não pode clamar, mas existe um Deus que ele está vendo o teu clamor. Ele não vê as palavras que saem da tua boca, ele vê o que sai do teu coração, da tua alma. Exemplo disso, quando nós olhamos para o livro de Êxodo, aquele povo ele estava encarcerado, escravo, na terra de Gósen. E eles, os inimigos, Faraó tinha
colocado as suas cargas, seus fardos pesados, havia mandado dobrar as suas cargas de trabalho, e eles não estavam suportando, eles não tinham tempo para clamar a Deus. E Deus disse o seguinte: eu ouço o gemido do meu povo. Deus, Ele ouve o teu gemido de socorro, meu querido, minha querida irmã. E Ele vem em teu auxílio, Ele vem em teu favor. Talvez você fale assim: mas pastor, eu sou uma serva de Deus, eu sou um servo do Senhor. Eu não posso passar por isso, eu não posso estar vivendo por isso. Eu queria estar te falando para você sobre o que essa palavra que nós lemos do apóstolo Paulo, de Atos capítulo 16, que esse homem ele foi lançado numa prisão, ele e Silas. Mas tinha um propósito de Deus naquela prisão daquele homem. Era salvar aquele carcereiro e a sua família. Você diz: pastor, eu não posso estar na prisão de Satanás, numa prisão do inimigo. Eu sou uma mulher de Deus, um homem de Deus. Quando você olha para o livro de Lucas, você vê ali uma mulher, andava encurvada há 18 anos. E um dia Jesus vai naquela sinagoga, que aquela mulher ia há 18 anos, aquela mulher ia naquela sinagoga. Olha a coisa incrível. Há 18 anos ela frequentava a sinagoga e andava encurvada. E Jesus liberta aquela mulher. Aqueles homens, fariseus, hipócritas, se revoltam contra a atitude de Cristo em libertar aquela mulher, dizendo que ele não poderia libertar aquela mulher no dia de sábado. E Cristo traz um exemplo, disse: se o animal deles caísse num lamaçal, tivesse preso, ele não libertaria o seu animal. Como é que ele não poderia libertar aquela filha de Abraão no dia de sábado, que estava há 18 anos presa por Satanás? Cristo ele usou bem esse termo. Aquela mulher, filha de Abraão, da linhagem real, israelita, ela estava há 18 anos presa nas garras de Satanás, numa prisão do maligno. A gente não consegue entender o contexto disso, porque não tem como a pessoa que é livre, que é um servo do Senhor, viver nas garras do diabo, viver nas prisões do maligno. Mas vive. Tem muitos que vivem. Infelizmente, meus queridos, minhas queridas irmãs, nós vemos hoje nesse século 21, nós vemos hoje nessa nova visão do cristianismo, nós temos visto isso. Homens, mulheres, que pensam que estão andando livres, mas estão andando acorrentados por Satanás. E eu queria estar falando com você nessa oportunidade sobre esse tema. Tem alguém pedindo socorro? Eu quero falar sobre 3 tipos de prisões. E muitas vezes, meus irmãos, as pessoas que estão nos pedindo socorro não estão longe de nós. Não está na vizinhança, não está no trabalho, não está na rua, não está no círculo de amizade. Mas às vezes as pessoas que nos pedem mais socorro estão dentro de nós também e às vezes estão ao nosso redor, ao nosso lado. Quando não, está dentro de nós. Alguém dentro de nós pedindo socorro. Você alguma vez já pediu socorro dentro de você? Eu posso dizer que eu já fiz isso várias vezes no meu ministério. Várias vezes eu pedi socorro a Deus, para que Ele me socorresse, para que Ele me ajudasse. E louvo a Deus, se estou de pé há 34 anos, vai fazer 35 anos agora servindo esse Deus maravilhoso, meus irmãos. É porque esse Deus me sustentou. Todas as vezes que eu pedi socorro, Ele me ouviu, se levantou em meu favor e me ajudou e tem me ajudado a cada dia. Então, Deus Ele te livra da prisão interior, Ele te livra da prisão exterior. E a primeira prisão que às vezes nós vemos, irmãos, é aquela prisão domiciliar. Conhece aquela prisão domiciliar? Eu não falo de você estar presa como essa mulher que era espancada pelo marido, que tinha dificuldade no seu lar, problema com a sua família, não. Eu digo prisão domiciliar. Aquela que às vezes a pessoa que ela pensa que pode ir longe, mas ela não pode. Essa prisão ela nos permite a ter uma liberdade aí chamada aquela liberdade entre aspas. Lembra daquela liberdade em que Moisés foi pedir para Faraó no Egito?
E ele foi negociando com Moisés. Leva somente os idosos, leva somente os gados, e não permitia que levasse todo o povo para adorar a Deus. Então o inimigo ele faz isso. Olha o que ele diz lá em Êxodo capítulo 8, o versículo 28. O Faraó diz o seguinte: deixai-vos ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vade muito longe. Orai também por mim. Somente que saindo, não vai muito longe. Ora, prisão domiciliar. Você não pode ir muito longe. O inimigo ele tem que saber onde você está. Ele tem que saber quais são os seus passos. Qual é o teu próximo passo? E é isso que o Faraó queria. Ele sabia que se ele deixasse eles irem longe, eles iam sumir de vista. E sabe como é que você some de vista do Satanás? É quando você se aproxima de Cristo. Ele não tem mais uma visão de você. Ele até te persegue, te procura. Mas você está guardado debaixo dos esconderijos do Altíssimo. Porque o nosso Deus, ele é escudo, é broquel sobre a tua vida. Ele te protege, ele te guarda, te fortalece, ele te livra. O inimigo, ele, enquanto você sair dessa prisão domiciliar e se aproximar de Cristo, você vai começar a ter a vitória, a andar por terreno mais firmes, dar passos mais firmes na sua caminhada. Então a primeira prisão é essa que Faraó tentou fazer com os filhos de Israel. Pode ir, mas não vai muito longe não. É isso que o inimigo faz muitas vezes conosco. Tentou fazer comigo. E talvez está tentando fazer com você. Ou está fazendo com você. Quando você pensa em dar um passo maior no seu ministério. Dar um passo maior para uma grande conquista. Ele vem, não faz isso não. Isso não é para você não. Tem pessoas melhores que você. Isso não é para você. Ele começa a te mostrar que você não é capacitado. Que você não pode ir muito longe. Que você não tem recurso nenhum para dar esse grande passo na sua vida. E aí ele vai te dominando. Ele vai te conservando dentro do campo dele, de visão dele. Prisão domiciliar. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua tenda. Sai da tua tenda, Abraão. Olha para as estrelas dos céus. Vê se tu pode contá-las. Porque assim vai ser a tua nação. Assim vai ser a sua descendência. Sabe o que é, irmãos? Que o inimigo quer que você fique dentro da sua tenda. Fique na sua prisão domiciliar. Por isso que Deus mandou Abraão sair de dentro da tenda. Porque dentro da tenda, a visão, ela é limitada. Você não tem uma visão ampla. E Deus te chama para fora para você ter uma visão ampla da tua grande conquista na sua vida. E a segunda prisão que nos fala é aquela prisão chamada prisão semiaberta. Essa talvez muitos cristãos falam: pastor, mas essa eu não posso viver isso. Atos 16, essa prisão semiaberta, em que ela diz o seguinte, essa prisão semiaberta, em que Paulo nos orienta: indo nós ao local de oração, saímos ao encontro de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Essa jovem, ela vivia uma prisão de semiaberto, em que ela dava lucro para os seus senhores, era usada pelo maligno, ela era um instrumento do inimigo, para dar lucro para os seus senhores. Ela estava presa, tanto que ela incomodou tanto Paulo, ela reconheceu Paulo como homem de Deus, mas ela incomodou tanto Paulo, que Paulo repreendeu aquele espírito de adivinhação na vida daquela jovem, e ela foi liberta. E ali, por isso que ele foi lançado na prisão, porque trouxe um alvoroço muito grande, porque ele tirou o sustento, o ganho que aquelas pessoas tinham em cima daquela jovem, daquele espírito maligno. E ela foi liberta. E com certeza essa jovem, a história não conta, ela se converteu. Porque ela foi liberta. Quem é liberto se converte. Ela saiu de uma prisão.
Ela está numa prisão chamada essa prisão semi-aberto. Essa prisão você aparentemente anda livre. É um tipo de prisão que ela andava livre. Andava tranquilamente pela cidade. Mas ela era o quê? Manipulada, controlada pelo inimigo. Quantas pessoas nós vemos hoje, dentro das igrejas, aparentemente livres, mas estão sendo manipulados, dominados, orientados, guiados pelo inimigo. Precisam se libertar, irmãos, desse tipo de prisão. Precisa saber se o que estão fazendo é para o Senhor, glorifica o Senhor. Essa é uma prisão semi-aberto, onde nós temos visto aí, irmãos, infelizmente agora, dentro das nossas leis, pessoas andam com tornozeleiras, estão chegando aí, tá até uma vergonha, evangélicos, tendo que usar a tornozeleira para saber onde é que a pessoa está. Quantas pessoas estão usando tornozeleira do maligno, sendo orientado, manipulado por ele, que ele sabe onde as pessoas estão. Olha que ele precisa, ele vai lá e pega aquele instrumento que é dele, o engana. Então, meu querido, minha querida irmã, tome cuidado, observe bem, olhe as suas práticas, olhe por onde você anda. Se você está sendo realmente livre em Cristo Jesus, ou se está usando essa liberdade como uma libertinagem. Nós temos visto muito isso hoje, onde muitos cristãos, não sei se eu posso chamar de cristãos, estão abusando dessa liberdade. E quando abusam da liberdade, quando abusam dessa graça, eles acabam andando de uma forma, dessa prisão semiaberta, onde o inimigo tem guiado essas pessoas e tem mantido ela no seu cárcere, no seu alcance. E a última prisão que nos fala aqui, irmãos, é a prisão em cadeias. Essa eu sei que o cristão você não vai estar. Mas existem muitas pessoas. E quem sabe alguém do seu lado, no seu lar, que não é evangélico, que não é liberto, vive numa prisão como essa. Pessoas são levadas vivem nas celas, grilhões do inimigo, onde o inimigo manipula essa pessoa no momento que quiser. De repente, essa pessoa está do seu lado, ela tem uma reviravolta. Parece que vem aquela nuvem negra sobre a sua cabeça e a pessoa ela muda. Parece que incorpora outra pessoa naquela pessoa. E você começa a repreender, não entende nada. Essa pessoa está na prisão, meus irmãos. Olha o que fala o livro de Marcos. Livro de Marcos, no capítulo 5, o versículo 3 e 4, Marcos diz o seguinte, olha. O qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Existem pessoas, irmãos, que estão pedindo socorro. Existem pessoas que às vezes elas têm algum tipo de atitude, elas não querem ter, depois que elas agem, elas se arrependem, mas elas não sabem como se libertar. Então é preciso, você que é maduro, você que é madura, você que é um homem de fé, uma mulher de fé, você clama para essa pessoa, você liberte essa pessoa. E quem sabe você está vivendo essa prisão, dessa primeira prisão domiciliar. E sabe, é você que está pedindo socorro, como essa mulher na introdução. Peça socorro a Cristo, clama no teu coração. Se você não pode usar a sua palavra, a sua voz, Deus, Ele ouve o teu coração, Ele ouve a tua alma, Ele ouve o teu gemido. E quem sabe pessoas estão ao seu redor, gemendo, clamando dentro de si, querendo se libertar, querendo ser livres, mas elas não conseguem. Aquelas pessoas que parecem que têm dupla personalidade. Ao mesmo tempo, aquela pessoa, ela está tranquila, ao mesmo tempo ela se revolta, muda completamente o semblante. Meus queridos, minhas queridas irmãs, use esse poder de Deus, use o amor de Deus, a compaixão de Deus, liberta a vida para Cristo. Ouça esse pedido de socorro. Tem alguém pedindo socorro perto de você. Dê os seus ouvidos
para ouvir a voz do Espírito Santo. E Ele vai te abençoar, Ele vai te dar vitória, Ele vai te usar com inteligência. Você fala, pastor, não sei como fazer, mas o Espírito Santo, Ele tem os seus caminhos. A palavra de Deus, no livro de Naum, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz que Deus, Ele tem o seu caminho na tormenta. Então imagine um Deus que tem o caminho na tormenta, Ele vai conhecer o coração dessa pessoa. Ele libertou um homem que vivia nos sepulcros, que comia restos mortais. Ele libertou aquele homem se tornou um missionário. Então Ele pode libertar essa pessoa do teu lado, Ele pode te dar vitória, Ele pode te dar um lar de paz, um lar mais abençoado, transformado, um lar de referencial de Deus. Deus te abençoe, meus queridos irmãos, minhas irmãs, que Ele te fortaleça e te dê graça. Quero orar por você nesse momento. Soberano Deus, eu te agradeço por essa palavra santa, bendita, fiel, essa palavra eficaz, em que ela mesmo se declara que ela não volta vazia, mas ela se compraz naquilo que ela é enviada, meu Deus. E eu creio que nesse momento tem pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem, meu Deus, pessoas que estão nas prisões domiciliar, pessoas vivendo uma prisão semiaberta, e quem sabe pessoas que estão num cárcere, meu Deus eterno, estão nos grilhões. Eu quero pedir que tu quebre todas as cadeias agora, pelo poder do nome de Jesus. Quero pedir, Deus, tu liberta esse irmão, essa irmã, esse querido irmão que está ouvindo essa mensagem de qualquer tipo de prisão, meu Deus eterno, em nome de Jesus. Alcance agora esse coração, essa alma que está pedindo socorro, meu Deus eterno. Inclina os teus ouvidos, o teu coração, estende as tuas mãos de vitória e liberta essas vidas, como tu libertou o teu povo daquele cativeiro lá no Egito, meu Deus eterno. Assim como tu libertou Paulo, tu enviou ali o anjo e libertou Paulo daquela prisão, meu Deus eterno. Liberta agora, quebre todo o cativeiro, meu Deus eterno, e dê a vitória a esse lar, essa família, esse irmão, essa irmã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Deus te abençoe, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, e te dê a vitória. E use a sua inteligência, a sabedoria de Deus, para que vidas sejam libertas, alcançadas pelo poder de Deus, através da sua vida. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, em nome de Jesus.